Fala rapaziada, tô pegando essa primeira operação aí nesse domingo aí. Tô pegando essa primeira operação. Peguei essa compra, vamos ver aí se vai respeitar a nossa análise. Vou abrir outra paridade aqui. Cadê? Fiz uma pressãozinha de baixo aqui, eu poderia ter pego uma compra novamente. Deu loja, aqui seria uma compra, né? Seria uma compra, mas a margem tá muito ruim. Mas eu quero fazer a análise aqui dessa operação. A análise. Aqui ó, tem esse lote de compra, beleza? Essa vela de força faz o rompimento, então aqui é uma nova posição. Vou marcar a abertura da nova posição aqui, beleza? Veja que mostra aqui um padrão de pressão de alta. Esse padrão aqui, uma dupla posição com pressão de alta, tendo liquidez aqui para ser buscada, tendo esse alvo aqui para ser buscado, né? E ela termina acima da nova posição. Essa vela aqui termina acima da nova posição, né? Os fundos mostrando uma tendência de alta. Então peguei, teria dado boa se eu tivesse pego aqui ó, nessa região aqui, ó, teria dado ótima, ou na ponta desse pavio aqui, teria dado boa. A análise foi boa, teria dado gain se eu tivesse pego, mas peguei na margem ruim. E aqui eu ia pegar uma compra, mas já subiu direto, né? Então a análise foi correta, mas a gente toma esse primeiro loss aí, beleza? Vamos para a segunda operação aí. Fala pessoal, essa segunda operação aí a gente tomou esse loss nessa primeira operação aqui, mas a análise foi muito boa. A análise foi muito boa. Eu esperei aqui uma confirmação, peguei essa compra, mesmo aqui ó, estando uma taxa dividida num comando de baixa, e é uma vela de força também, né? Por romper uma estrutura dentro da vela de força vendedora, mas a gente vem nessa tendência de alta, as médias móveis também apontando para cima aí, beleza? Tem alvo aqui ainda para ser buscado, mesmo tendo essa defesa desse comando, a gente acredita aí nessa operação na retração, pelo menos aí. Vamos ver aí se vai respeitar. Beleza, a gente faz aí ó, 1 a 1 na operação. Fazemos 1 a 1 na operação. Deixa eu abrir aqui outra paridade da Solano pra gente fazer essa explicação aí dessa operação aí. Então galera, identifiquei primeiramente aqui esse lote, ó, esse lote comprador aqui. Identifiquei esse lote comprador, ok? No primeiro registro vou fazer a marcação da abertura e do pavio da abertura do primeiro registro, beleza? Então o que acontece? A compra aqui ó, essa compra aqui ela faz uma limitação do preço tipo 1. Tem esse comando de venda que também é uma vela de força, porque consegue romper toda essa região aqui ó, consegue romper, e tem a confirmação dessa vela aqui que é uma nova posição de venda. Então é um comando, é uma região de domínio vendedor aqui, é uma região de domínio vendedor, vou marcar de vermelho, região de domínio vendedor, beleza? Ficou marcado meio troncho aqui, mas eu vou na linha, acompanha a linha aqui tracejada. É um domínio vendedor. Essa vela aqui ó, devido ao gap, ela terminou dessa forma aqui, expirada, formando uma taxa dividida, né? Formando uma taxa dividida. Então aqui ó, é um domínio comprador nessa região de preço. Só o que é que acontece? O gap joga essa vela compradora, consegue romper a última máxima da venda com um volume maior na máxima, se conectando, faz a conexão com esse lote comprador aqui ó. Faz a conexão com o lote comprador. Deixa eu mostrar, botar de verde. Você vê ó, a abertura do preço da compra, ela consegue se conectar, essa vela superando a máxima. Tem liquidez aqui ainda para ser buscado, tem liquidez aqui, então tem dois alvos para ser buscado ainda, ok? Esperei a confirmação desse candle aqui ó, que vou marcar de branco. Ela faz, na verdade não foi a confirmação, entrei na operação nessa vela aqui ó, beleza? Faz um rompimento devido a essas confluências, vem na tendência, a média móvel vem na tendência de alta, porque já deu alvo aqui embaixo. Tem estoque aqui para ser buscado, tem estoque também, tem liquidez para ser buscada ainda aqui. Tem esse estoque aqui desse primeiro registro,
Tem estoque aqui também desse candle, né? E a gente pegou nessa operação aqui, na retração, para essa vela vendedora aqui, ó, terminou verde, a gente pegou na retração nessa vela aqui e pagou. Muito bem, a gente faz 1 a 1 na operação, beleza? E aqui já tem uma análise para compra, por quê? Porque ela faz uma limitação, tendência de alta, faz uma rejeição desse primeiro registro, ó, faz uma rejeição, limite do preço tipo 1, não faz uma pressão de alta, mas vem numa tendência de alta, numa micro tendência de alta. Deixa eu ver se ela faz alguma rejeição lá para trás. Não faz, mas fica acima, né? Fica acima do domínio de venda praticamente, né? Ou não ficou acima, mas aqui a gente poderia ter uma leitura para compra devido a essa rejeição, né? Mas uma leitura muito fraca. Vamos ver aí. Vamos fazer mais 2 operações. Ó, galera, estou esperando essa terceira operação aqui, ó, fez um padrão de dupla posição, fazendo essa pressão de alta, rejeitando, conectar no lote, rejeitou a conexão aqui. Vou esperar ela negativar até a abertura do comando de compra para pegar 2 taxas. Vou pegar uma aqui, porque ela pode renovar justamente essa liquidez vendedora aqui, ó. Peguei na abertura desse primeiro registro, ó, não deu para pegar outra taxa. Minha análise é o seguinte, a análise é essa aqui, ó. Aqui temos essa vela de força vendedora, não consegue fazer a conexão, forma um padrão de dupla posição aqui, dupla posição, rejeita esse lote comprador, faz a rejeição desse lote, faz a rejeição desse primeiro registro. Então tem uma leitura do preço bater e subir aqui, né? Mas aí não respeitou nossa análise, a venda vem com bastante força, não respeitou nossa análise. Aqui vou pegar a continuação do fluxo devido à força vendedora agora, conexão com o lote vendedor aqui. Já deu alvo o preço, né? O preço já tem dado alvo. Não respeitou essa análise aqui, ó, da rejeição da dupla posição. Não respeitou essa análise aqui, ó. Não consegue se conectar aqui. Rejeita também esse primeiro registro aqui. Esse primeiro registro não se conecta aqui com a vela de força vendedora, ó, não faz conexão, formando um padrão de dupla posição, se tornando uma pressão de alta, né? Então por isso que eu peguei nessa vela, mas aí não respeitou, se conecta com esse lote vendedor aqui, fazendo, né, uma tendência de baixa agora. Então acreditei nessa operação de venda aí, ó. Então a gente faz 2 a 2, ó, fluxo de baixa, deixou uma nova baixa. Vou pegar mais a continuação do movimento, que ele consegue romper essa taxa dividida aqui. Tem estoque aqui para ser buscado ainda, né? Vou esperar negativar aqui, dá para pegar mais 2 taxas aqui, ó, na abertura dessa taxa dividida aqui. A taxa foi muito ruim, porém deixou um padrão de nova baixa, padrão de continuação. Pavio para cima, pavio para baixo, pavio para cima, pavio para baixo, faz uma nova baixa. Então acredito nessa continuação do movimento, né? A taxa não foi muito boa. A gente está 2 a 2. Fazemos 2 a 2, deixa eu conferir aqui. Tomamos um loss aqui, um gain, um loss e um gain. A gente já poderia ter parado, mas aí acreditei nessa continuação do movimento aí, que não deu bom. Então a gente leva um stop loss hoje aí. Levamos um stop loss. Não fez rejeição aqui na taxa dividida, né? Mas faz uma pressão de baixa, não consegue se conectar com o comando. Deixa eu ver. Tá dentro da vela de força vendedora. Aqui também uma força, uma venda, uma compra. Faz essa pressãozinha de baixa aqui, tem uma leitura de até uma venda, né? Mas aí a gente para. Tá bom nas operações de hoje. Tomamos esse loss de primeira. Recuperamos aqui, faz 1 a 1. 1x2, aí 2x2, poderíamos já ter parado, né? E aqui a gente leva 2x3 aí no dia de hoje, beleza?